Graça convosco em nome de Yeshua. Ele é o nosso Mashiach. As 4 próximas parashot, ou como diria em português, as 4 próximas parashás, que abrangem a vida de Yosef, chamado José do Egito, são os parashás que servem de explicação prática para quem é a pessoa de Yeshua HaMashiach. Como nós sabemos, Yosef, filho de Jacó, o José, filho de Jacó, com todo o ministério que ele cumpriu em sua vida, ele é o que nós chamamos de um tipo messiânico. Ou seja, ele é um símbolo vivo de quem Yeshua HaMashiach é, espiritualmente para nós. As 4 próximas paraxás são Vayeshev, Miketz, Vaigash e Vaierri. As 4 abrangem a vida, a trajetória e a vitória de José dentro do Egito, na terra estranha. Hoje eu trago Vayeshev e Miketz juntas, para poder mostrar mais uma vez que Yosef explica Yeshua. A paraxá Vayeshev, Gênesis 37, versos 26 e 27, que é um texto dentro daquele episódio em que os irmãos de José ainda estão decidindo o que fazer com ele, no intuito de se livrar dele. Gênesis 37, 26 e 27. Então Judá disse a seus irmãos: de que nos serve matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Gênesis 37, versos 26 e 27. A gente vê aqui nesse texto que no momento em que eles estavam deliberando o que fazer para se livrar de José, Judá, que era o primogênito espiritual de Jacó, disse: não vamos matar nosso irmão, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Vem vindo a caravana ali, não vamos lançar nossa mão contra ele, pois ele é nosso irmão. Deus usou Judá, para conduzir José ao cumprimento de seu sonho. Graças a Judá, ele não foi morto. Ele lançou a ideia e seus irmãos concordaram em vendê-lo, ao invés de matar. Ou seja, já começo entendendo que na condição de primogênito espiritual, Judá foi fundamental na vitória de Yosef. Não foi Judá que decidiu apenas isso de motu próprio, mas Deus estava com ele nessa decisão. Porque Deus já tinha decidido a vitória de José. E quando Deus decide a vitória de uma pessoa, evidentemente ele usa outras pessoas ao redor para fazer tudo caminhar para o cumprimento. E mesmo que uma pessoa não queira que você seja vitorioso, se Deus decidiu a sua vitória, com certeza você será. Yah, o Deus eterno, transformou o mal em bem através da tribo de Judá. E só isso daí em si já é um prenúncio messiânico para nós, porque o primogênito espiritual da tribo de Judá impulsionou José ao cumprimento daquilo que Deus decidiu. Muito embora ele não sabia disso, e os irmãos dele também não faziam a menor ideia. Eles achavam apenas que estavam tomando decisões por conta própria e criando o ciclo dos acontecimentos. Mas esse daí é que é um dos pontos principais do nosso Deus. Ele já tem tudo estabelecido, o que vai fazer na vida de seus filhos. Só que seus filhos não sabem. E às vezes a gente fica com a sensação de que está decidindo tudo. Mas, detalhes à parte, assim como o cabeça da tribo de Judá incentivou seus irmãos a venderem Yosef aos estrangeiros, no sentido espiritual é isso que vem acontecendo com Yeshua HaMashiach. Do 1º século para cá, os judeus que rejeitaram a messianidade de Yeshua têm vendido ele, por assim dizer. Têm vendido uma imagem errada de Yeshua, onde Yeshua HaMashiach nada mais é do que um feiticeiro que realizava curas pelo poder de Satã com o propósito de desviar Israel da verdade, que seria o judaísmo. Mas o judaísmo do 1º século já não representava a verdade porque já estava distorcido. Como poderia Yeshua se preocupar em desviar Israel do judaísmo? Se a gente for considerar a palavra judaísmo como sinônimo de crença verdadeira, então a gente vai ter que ressaltar uma coisa que é até desagradável para alguns. O judaísmo só beirava as margens da crença correta na Torá até antes do cativeiro babilônico. De Babilônia para cá, o judaísmo foi completamente alterado. É como se tivesse virado outra religião. O judaísmo, enquanto jeito de seguir a Torá, no máximo só até antes do cativeiro babilônico.
Dentro do judaísmo, muita coisa mudou. O legado do judaísmo foi completamente alterado a partir do cativeiro babilônico e depois que Babilônia saiu da vida de Israel, até o período dos Macabeus foi alterado mais um pouco, e de lá para o primeiro século foi alterado ainda mais. E do primeiro século para cá, muito mais ainda. Foi totalmente alterado. Mas o legado de Yeshua continuou o mesmo. Continuou o mesmo desde que ele começou a ensinar. Da mesma forma que o legado de José também não mudou. Seu legado pessoal não mudou de acordo com as dificuldades que ele viveu. A gente vê que Deus levou José para uma terra estranha, onde ele não era conhecido. Assim como os pregadores contemporâneos, atualmente eles também levam Yeshua a terras onde Yeshua é até conhecido, mas não é importante. Em alguns países do mundo tem tantos deuses que o pessoal nem sabe o nome de todos eles. Por exemplo, no panteão cultural dos japoneses, por exemplo, existem milhares de deuses e subdeuses, os deuses principais e os secundários. E nem todos são cultuados. Aliás, nem todos eles o povo conhece. É importante dizer isso para frisar que, com distorção ou sem distorção, com fermento ou sem fermento, o trabalho missionário é um trabalho que envolve muita dificuldade e sofrimento. Mas nenhum deles está sofrendo para transmitir o legado que Yeshua deixou. O legado que Yeshua deixou através dos seus 12, institucionalmente falando, ninguém está transmitindo. Hoje em dia a gente vê que existe tudo quanto é tipo de religião, tudo quanto é tipo de igreja. Tem igreja de Satã, igreja que venera anjo, igreja de gay, igreja da mulher, igreja que não acredita em profecia. Tem de tudo, só não tem igreja pregando o caminho do Nazareno, que é como era conhecido o legado original de Yeshua e os 12, o trabalho fundamentado no ensinamento que ele deixou para nós. Nessa porção de hoje, vai Yeshua junto com Miquete, nós ressaltamos como é importante essa coisa de Deus nos usar, mesmo sem nós sabermos. Como houve um dia na minha vida, por exemplo, em que eu, ainda fazendo parte de uma igreja, disse algumas coisas para uma determinada mulher que estava junto de seu noivo. Eu falei algumas coisas, aí um olhou para a cara do outro e disse para mim: isso que você está falando é de Deus. Naquele momento eu vi que Deus estava me usando de uma forma ou de outra. Como em uma outra ocasião, eu contei para uma pessoa que eu tinha tido um sonho com ela de um jeito tal e tal e tal. E a pessoa vira para mim depois de ouvir aquele sonho e diz: isso tudo que você falou é de Deus para mim. Isso dá uma alegria na gente, a gente saber que Deus usa a gente. Quem é de Deus sente uma alegria especial quando é usado por Ele. Apesar dessa expressão ser usado no contexto humano é uma expressão depreciativa, mas ser usado por Deus é uma honra. Quem é de Deus se alegra quando é usado por Deus. Não é como o pessoal do tempo de Nimrod, que dizia que ter que se submeter a Deus é um tipo de escravidão. Não, jamais. As pessoas do tempo de Nimrod diziam isso, mas submeter-se a Deus não é uma escravidão. Submeter-se a Deus é o que a gente precisa para a vida funcionar corretamente. Deus dá tudo de acordo com o que tem que ser, tudo de acordo com o que tem que acontecer. E ele deu aquele sonho a José, usou Judá para fazê-lo chegar ao Egito, sem ser morto. E foi usando o proceder de um aqui e outro ali, até as coisas chegarem no ponto que ele queria. Assim é Yah, o nosso Deus. Deus escreve o roteiro da nossa vida. Sim, Deus escreve o roteiro da nossa vida. Quando ele nos põe no mundo, a gente já entra no mundo com um histórico do que vai acontecer genericamente na nossa vida. E na medida em que as pessoas começam com essa coisa de querer tomar decisão aqui, tomar decisão ali, às vezes vai atrasando o que Deus quer fazer. Mas como ninguém é capaz de bloquear o que Deus quer fazer, com ou sem atrapalhar, uma hora vai acontecer aquilo que Deus quer. Digamos assim, socialmente. Quando Deus quer que a pessoa chegue no topo, a pessoa chega, a pessoa vai chegar no topo. Se Deus quer que a pessoa chegue lá, é porque tem um propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Se Deus quer que você chegue no topo, em algum sentido, você vai chegar. Mas é para chegar no topo por quê? Para ter como abençoar quem está embaixo. Deus não te põe no topo para você pisar quem está por baixo. Os filhos desse mundo, eles são assim. Quando eles fazem um bem a alguém, ou eles fazem propaganda de si mesmo para lucrar com uma boa imagem que criaram, ou então eles começam a acreditar que foram poderosos o suficiente para decidir fazer um bem.
Se ao menos eles conseguissem entender que foram instrumentos de Deus, isso ia fazer uma diferença enorme para eles. E haveria bênçãos espirituais também para eles, mesmo sem serem filhos de Deus. Ao final de 2 anos da prisão de José, Iá deu um sonho ao faraó. Mais uma vez Deus usando alguém para dar seguimento ao que ele determinou. Deus usa o ímpio para produzir a vitória do justo, não usa? Sim, ele usa. Deus usa às vezes mais o ímpio do que o justo, para ajudar a chegar à vitória do justo. Às vezes, Deus usa mais o ímpio do que o religioso. Tem muito religioso com espírito de Coré. O sujeito diz, não é só esse aí que é de Deus não, Deus também fala comigo. Ao invés da pessoa reconhecer que é um instrumento de Deus, a pessoa não sabe o quão honroso é ser um instrumento de Deus, a pessoa quer ficar com a impressão de que é livre para fazer o bem ou o mal a hora que quiser. Deus falar com a pessoa não é garantia de nada, pois quando a gente lê no texto sagrado, a gente vê Deus falando com Caim, Deus falando com Bilã, Balaão, Deus falando com Nabucodonosor. Então, porque Deus falou com a pessoa é abençoada? Não necessariamente. Para os egípcios, José era apenas Safenat Paneah, aquele que salvou o povo materialmente. Mas eles não o conheciam como ele realmente era. A gente vê no texto, Gênesis 41, que José no Egito foi chamado de Safenat Paneah. Essa expressão é uma expressão hebraica, que significa o revelador de coisas ocultas. Foi um título que ele recebeu do faraó, por ter decifrado o sonho dele. E assim ocorre igualmente com Yeshua nos dias de hoje. Para muitas pessoas que conhecem Yeshua pelo perfil falso de Jesus Cristo é o que? É o Deus que livra da miséria, o Deus que salva da pobreza. Do ponto de vista conceitual, a diferença entre Safenat Paneah e o Yosef ben Yaakov, o José filho de Jacó, a diferença conceitual era totalmente diferente. O nível de diferença que existia entre o José comum e o Safenat Paneah é o mesmo nível de diferença que existe entre Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo, o perfil criado. Para a maioria dos habitantes do mundo, Yeshua é visto apenas como um Jesus Cristo, aquele que faz parte de uma trindade, aquele que mudou as regras da salvação, anulando a Torá e aceitando pessoas que acreditam sem obedecer. Ou seja, o perfil de Jesus Cristo é esse. Ele é alguém que está esperando você decidir para assinar embaixo. E para alguns outros ocidentais, o Jesus Cristo é o quê? É o perfil corrigido do Salvador. É a identidade real do Messias. É o homem-deus sem legalismos e sem lei de Moisés. Olhando por esse ponto de vista, as pessoas ficam com a impressão que o perfil apresentado como Jesus Cristo é o perfil correto. Mas na verdade, Jesus Cristo é o perfil falso de Mashiach. Tem gente que não gosta que fale isso. Nessa comparação, onde José, Yosef ben Yaakov, é um tipo messiânico de Yeshua HaMashiach, um símbolo vivo que prefigura a pessoa de Yeshua, é como se Safenat Paneah fosse uma prefiguração do Jesus Cristo, do perfil criado. Porque os egípcios, quando olhavam para José, eles não viam o José israelita, eles viam apenas o Safenat Paneah, aquele que tinha o espírito dos deuses e salvou o povo da fome. Tá me compreendendo o que eu estou dizendo? Uma diferença de perfis. O modo como você enxerga a pessoa, às vezes distorce o seu entendimento sobre aquela pessoa. Yosef era quem ele era, mas para os egípcios ele era apenas aquele que os resgatou da miséria nacional. Lá no Egito, ninguém sabia que aquilo tudo era na verdade um grande propósito divino, para Yah se fazer conhecido entre as nações como o único Deus que existe e faz, e realiza, e opera poderes. Tudo aquilo que José passou foi parte de um grande propósito para Deus se fazer conhecido entre as nações. O grande mal dos religiosos é que eles não fazem questão de conhecer a Deus corretamente. A maioria quer apenas uma ideologia para seguir, uma ideologia que faça sentido. Eles querem criar um perfil de um Deus que eles consigam entender. Eles querem moldar um Deus, criar um Deus que eles consigam entender e transformar isso em algo sagrado. Aí depois, quando os verdadeiros profetas de Deus começam a vir, falar e agir,
Aí esse pessoal que é religioso diz o quê? Ah, isso aí não existe. Deus não fala assim, Deus não faz isso. Eu já ouvi pessoas usar essa frase, Deus não faz assim, e usando essa frase se referindo a coisas que a Bíblia diz. A pessoa diz, não, Deus não faz isso não. E as pessoas que conhecem Yeshua apenas como Jesus Cristo, eles já definiram um perfil pré-estabelecido. Yeshua é o homem-deus, que não tem nada a ver com a lei de Moisés, mas também é um homem-deus que não faz isso, nem aquilo outro. Só esses líderes religiosos é que conseguem entender, entre aspas, o que Yeshua é capaz de fazer ou não, vestido da pele de Jesus Cristo. Porém, visto que Yosef, José, é o maior tipo messiânico existente dentro da Bíblia, tem outros, mas o maior tipo messiânico existente dentro do texto sagrado é o próprio José, então a trajetória de vida dele, descrita na Bíblia, serve para nos esclarecer a fundo quem realmente é o nosso Salvador. Quando a gente lê sobre a vida de José e sobre a trajetória dele no Egito, a gente está aprendendo muita coisa sobre Yeshua e às vezes não percebe isso, só percebe depois. Ao entrar no Egito, Yosef Ben Yaakov virou Tzafenat Paneah, o grande líder, o grande salvador. Quando toda a provisão do país acabou, o que José fez? Ele literalmente comprou as pessoas, comprou o povo. E depois de comprar as pessoas, que não tinham mais nada, deu semente a elas para elas plantarem. Isso não faz todo sentido no campo espiritual? Ele comprou as pessoas e deu semente para as pessoas plantarem. Depois que José morreu, acabou Tzafenat Paneah. Nem dentro da história do Egito ele não ficou registrado, porque os egípcios mais tarde fizeram questão de eliminar tudo que fizesse menção a povos estrangeiros que dominaram por lá. A história deles não conta nada sobre os líderes estrangeiros. Todas as dominações estrangeiras que eles receberam, eles abafaram. E deixaram a história deles constando apenas os heróis que são egípcios, de fato. Mas no tocante a Yeshua, espiritualmente falando, ele fez o mesmo conosco que José fez no Egito, como Tzafenat Paneah. Ele nos comprou. Paulo fala sobre isso. Yeshua nos comprou. E ao nos comprar, ele nos deu semente para plantarmos também, como José fez no Egito. Interessante isso. Depois que o povo não tinha mais nada, não temos mais nada, grande líder, a não ser que tu compre tudo que a gente tem. E José foi comprando tudo e chegou uma hora que ele comprou o próprio povo. Mas não comprou para dizer, agora vocês são meus escravos, eu vou mandar em vocês. Não. Ele comprou o povo, porque agindo dessa maneira ele deu o provimento que o povo precisava para viver. E ainda deu semente para eles plantarem. E esse daí é o tipo de servidão que Deus põe sobre os seus servos humanos. Ele nos compra, mas ele não nos compra para nos torturar ou para nos fazer sofrer. Ele nos compra e nos dá semente para a gente plantar. Que semente que Deus nos dá para plantar? Yeshua nos deu a interpretação correta da Torá. A interpretação correta da Torá. Na condição de Mashiach, ele é intérprete oficial da Torá. Ele nos deu a interpretação correta da Torá e chamou isso de Bessorá, que é o que chamam de Evangelho. A Bessorá, que significa anunciação, o ato de anunciar. Yeshua nos deu a interpretação correta da lei de Deus e chamou isso de Bessorá, que alguns foram para o grego e chamaram de Evangelho. A Bessorá é o conjunto de sementes que Yeshua nos deu para semearmos. Mas como diz na parábola do semeador, no livro de Mateus, pena que a maioria das sementes caiu entre as pedras ou longe da terra e não produziu nada. Mas ele nos deu as sementes para plantarmos. A maioria hoje o conhece apenas por seu perfil falso, Jesus Cristo, seu perfil incompleto. Jesus Cristo é uma descrição incompleta de Yeshua. E mesmo sendo incompleto, ele atua na vida das pessoas, de tão grande que é a graça dele sobre seus servos. Mesmo sendo visto apenas por um perfil incompleto e inadequado e fora da realidade, mesmo assim, ele ainda concede sua graça e atua na vida das pessoas. Como disse Shaul em Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É aquele período da nossa vida em que a gente ainda está diante de Deus sem noção de nada. Porque se Deus considerasse todo o nosso período de ignorância, que estamos diante dele apenas como animais, sem noção de nada, se Deus levasse isso em conta, seríamos destruídos completamente pela santidade dele. Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E um outro detalhe, com os egípcios, José procedia de um jeito.
Com seus irmãos, que eram israelitas como ele procedia de outro jeito. Isso também nos diz muita coisa sobre Yeshua. Yeshua tem meios diferenciados de lidar com as pessoas. Ele lida de um jeito com quem o conhece da forma certa e lida de outro jeito com quem o conhece da forma errada. Mas ele não descarta totalmente nenhum e nem outro. Porque quando Paulo esteve lá em Coríntio, preso, Yeshua apareceu para ele e disse: continue falando porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Tem gente que pertence a Yeshua e ainda não sabe disso. Yeshua apareceu a Paulo no momento que ele estava preso e disse: continue falando sobre mim. Continue. Eu ainda tenho muita gente aqui nessa cidade. Yeshua tem muita gente em muitas cidades. É que essas pessoas ainda não sabem que são dele. Mas como Deus escreveu o histórico da nossa vida para que ele aconteça, quem é dele vai chegar diante dele. Yeshua lida de um jeito com quem é judeu e de outro jeito com quem não é judeu. Aquela pessoa, por exemplo, sem instrução, tem dificuldade para entender certas coisas. E aquela pessoa que tem instrução, tem conhecimento, tem outras línguas, outras informações. Deus lida com cada um de uma forma. Deus lida com a pessoa da forma que a pessoa consegue entender. É por isso que Shaul disse: o espírito do profeta sujeito ao profeta. Deus se manifesta a pessoa do jeito que a pessoa consegue entender. Não são todos iguais perante Deus. O mundo inventou que são todos iguais perante Deus. Nunca foi e nunca será. São todos diferentes perante a Deus. Todos diferentes. E essa que é a grande graça da atuação dele. São todos diferentes. Então a gente considera isso tudo que foi colocado nesse sentido. A vida de José é uma descrição espiritual do ministério de Yeshua na terra. Yeshua é como o Safenat Paneah no Egito, mas Yeshua é o Safenat Paneah para as pessoas que não o conhecem ainda. Aquelas pessoas que estão correndo atrás de uma igreja com aquela sinceridade no coração, a sinceridade torta, mas é uma sinceridade, ainda que carregada de uma grande falta de entendimento. Esse tipo de sinceridade vem carregada de falta de entendimento, mas como Yeshua ainda tem muita gente no meio do povo que não o conhece, ele aceita se colocar para esse povo apenas como Safenat Paneah. Ele se torna diante do povo que não o conhece aquele salvador físico. Mas para aqueles que conservam o ritmo da obediência e da busca a Deus, como eu fiz no início, por fim Deus se revela da maneira completa para a pessoa. E aí a pessoa, além de ser abençoada, ainda entra na verdade como ela é. Yeshua se revela a pessoas que não o conhecem, e mesmo enquanto a pessoa está na ignorância, ele ainda lida com a pessoa e trata a pessoa, mesmo enquanto ele ainda é um mero Safenat Paneah na vida dessa pessoa. A pessoa não conhece Yeshua completamente, não conhece Yeshua como ele realmente é, mas isso não diminui o interesse dele em salvar a pessoa. Muito pelo contrário. Ele ainda tem muito povo espalhado por aí. Pessoas talvez que hoje em dia fiquem aí dizendo: eu sou livre, nem Deus pode decidir por mim. Pessoas que dizem esse tipo de coisa. Eu não acredito em Deus, Deus não existe. Deus é sinônimo de felicidade, Deus é sinônimo de sorte. Para essas pessoas, Yeshua ainda é um mero Safenat Paneah, mas mesmo assim ele ainda vai atuando. Isso é até bom num ponto, porque quando ele se revelar por completo na vida da pessoa, a pessoa vai ter mais amor e mais gratidão ainda. Quem tem ouvidos, ouça.